emagrecer estava me endoidando. E dito isso, em 2026 eu vou perder pelo menos 20 quilos. Mas calma, que eu não tô mais doida e tem uma explicação pra isso. Eu comecei a compartilhar minha jornada de emagrecimento em janeiro de 2024 e eu parei de compartilhar em novembro do mesmo ano. Se eu dizer que, eu parei de compartilhar porque eu sofria hate, porque as pessoas me cobravam muito, porque... Tudo mentira. Quem me cobrava muito era eu mesma. E de janeiro a novembro, eu passei por muitas fases desse meu processo. De março a setembro, né? Então, no meio disso, eu usei medicamento para amplificar o meu emagrecimento. E o medicamento, ele faz com que a gente pense que a gente tem superpoderes, se você não é mentalmente preparada para isso. Você não sente fome, consequentemente você não come, consequentemente você vai perdendo massa magra, consequentemente também você vai ficando com anemia, e tudo isso aconteceu comigo. Quando eu parei o medicamento no final de setembro, eu já não tinha energia pra mais nada. E entendi, as pessoas falavam, mas é só continuar treinando, é só continuar não sei o quê. Sabe quando você tá fadigada e que você não aguenta mais, a última coisa que você quer ouvir é pensar em continuar nesse processo que tá te gerando tanta pressão e tá te gerando tanta frustração? Porque o que acontece? O medicamento, ele ajuda a perder X porcentagem do seu peso. Passou disso, ele não vai continuar fazendo esse mega efeito, a não ser que você continue subindo muito a dose. Tem doses que, inclusive, nem são seguras, mas enfim, não tô aqui pra falar disso. E eu não queria subir a dose, eu já tinha uma questão também com o intestino, meu intestino não funcionava, então a minha médica achou melhor a gente fazer o desmame. Durante o desmame, eu já comecei a me sentir muito frustrada, porque você vem de meses perdendo muito peso e é completamente diferente, e aqui meninas que têm que perder 5, 10 quilos não vão me entender. É completamente diferente você ter que perder 5, 8, 10 quilos e você ter que perder 30 e poucos quilos para sair de um sobrepeso. No caso, estava em obesidade grau 1, hoje em dia eu tô em sobrepeso e ainda falta muito para eu sair de sobrepeso. Então, quando eu fui fazendo o desmame e vendo que ainda faltava muito para eu sair de sobrepeso, para eu chegar na minha meta, e que agora eu ainda não podia mais contar com a medicação, isso foi dando um nó na minha cabeça tão grande, mas tão grande, porque daí o seu peso vai desacelerando, né? A perda de peso vai desacelerando, você começa a sentir mais fome. No meu caso, eu não usava Momon, eu usava o Ozen. Ele não tirava a minha vontade de comer, então o tempo todo do uso da medicação eu tive vontade de comer. Era quase uma tortura psicológica, porque o tempo todo eu pensava, nossa, eu quero comer outra coisa, quero comer outra coisa, quero comer outra coisa, quero comer outra coisa. Não silenciou os meus pensamentos, como silencia de muitas pessoas. Então foi um processo muito bom, sim, porque eu tava chegando na minha meta, eu tava tendo o quê, mas eu não tava tendo o como. O processo não tava alinhado. Por mais que eu tivesse nutricionista, endocrinologista, por mais que eu tivesse muitas coisas, eu não tinha um preparo psicológico pro pré, durante e pós uso de medicação. E quando acabou que eu tava por conta própria, que o meu peso foi parando de descer com tanta facilidade, eu já estava tão cansada e tão exausta e ainda faltava tanto que a última coisa que eu queria era ficar compartilhando o processo de emagrecimento na internet. Eu sinto que do final de 2024 até mais ou menos uns 2 meses atrás, eu fui fazendo o que dava e fui tentando descobrir coisas novas e fui tentando descobrir como é que eu podia melhorar minha relação com a comida. Minha relação com a comida é muito difícil e, inclusive, eu comecei terapia e isso pra mim foi essencial. Marcele, que é minha psicóloga, se você estiver assistindo isso, você está sendo essencial nesse processo, porque entender um pouco mais do porquê que pra mim é tão difícil comer bem, é tão difícil praticar exercício, é tão difícil ser constante nessa área da minha vida, me frustrava muito, porque eu tenho plena clareza do que precisa ser feito. E às vezes a ignorância é uma dádiva, e é uma dádiva que nesse caso eu não tenho. Posso ser ignorante para muitas coisas, mas nesse sentido não, porque eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer. E muitas vezes eu levei essa colocação até a minha psicóloga, eu falei, cara, eu sei exatamente, eu sei como construir um hábito, eu sei como quebrar, eu sei como não sei o que, eu sei o que eu preciso comer, eu sei que exercício eu preciso fazer, mas eu não consigo me mover para isso. Então foi um ano muito desafiador nesse sentido de entender o que é que eu ia de fato fazer com o meu processo de emagrecimento, porque, ok, eu tinha perdido muito,
top, mas faltava muito. E falta muito, porque eu vivi um ano em um efeito sanfona, onde eu perdia e eu voltava, eu perdia, eu voltava. Eu mantenho boa parte do que eu perdi no ano passado, né, com tudo que eu fiz no ano passado. Mas ainda falta muito, porque é o que eu falei, não eram 5 ou 10 quilos, eram mais de 30 quilos para eu sair de sobrepeso. E quando você lida com isso, gera uma frustração muito grande, porque às vezes você vê pessoas na internet de, ai, eu usei medicação, ou então não, eu só treinei e comi bem, eu perdi 10 quilos, e o antes e depois da pessoa, parece que a pessoa fez uma lipo HD, e você perdeu 15 e você ainda tá imensa perto do que você gostaria de estar, sabe? Isso gera uma frustração enorme dentro da gente. Eu decidi que eu não ia mais compartilhar o meu processo de emagrecimento, de novo, não por conta de ninguém, porque as pessoas sempre foram muito acolhedoras, mas porque no meu interior eu não estava conseguindo lidar com o fato de que eu não tinha um plano. Aliás, eu tinha o plano, mas eu não conseguia executar. Quando foi no meio desse ano, eu percebi que eu estava de fato me perdendo, e é em vários sentidos. Quando a gente pensa em autocuidado, quando a gente pensa em saúde, a gente costuma olhar muito só para peso, mas no todo, assim, eu não estava muito mais me cuidando, eu não tinha prazer em me cuidar, em me arrumar, que foi uma coisa que eu sempre gostei muito. Eu não tinha prazer em olhar para mim, sabe? Em buscar me desenvolver, enfim. E isso tudo muito ligado ao peso. O peso tinha e tem, e eu acredito que sempre vai ter um papel muito importante na minha vida. E a partir do momento que o peso não estava descendo, eu também sentia que eu não tinha por que continuar cuidando de mim, sendo que eu não estava conseguindo fazer por mim o que eu mais gostaria de fazer, que era emagrecer. Mas aí eu comecei a terapia e as coisas foram melhorando, eu fui entendendo mais, eu fui conseguindo melhorar a minha relação com a comida, a minha relação comigo mesma, a minha relação com exercícios. Eu comecei a correr e, apesar de eu ainda ser muito ruim nisso, eu diria que até para além do emagrecimento, a minha maior meta de saúde, minha maior meta pessoal do ano que vem é conseguir correr 10 quilômetros. Eu quero muito fazer uma corrida de 10 quilômetros até dezembro. E isso eu sinto que vai me dar muito gás, sabe? Porque é uma coisa que eu tenho trabalhado tanto na terapia como com desenvolvimento pessoal e com esse olhar mesmo pra mim é de entender que, ok, eu tenho a meta, mas que eu preciso ter um processo. Qual que vai ser esse processo, né? Então, eu preciso fazer X, Y, Z. Putz, de repente eu não tô conseguindo fazer tudo de uma vez só. Mas será que eu consigo fazer um pouquinho por dia e daqui uma semana eu subo e daqui uma semana eu subo? Então, foi isso que eu comecei a fazer em 2025 e eu quero levar para 2026. Vou fazer um vídeo específico sobre ter 365 dias para construir a minha melhor versão. Eu falo muito que eu não conheço a minha melhor versão e eu quero muito conhecer, eu quero me dar esse presente de poder conhecer o melhor que eu possa ser comigo mesma. Com o meu corpo, com a minha saúde, com a minha aparência, com meu desenvolvimento no trabalho, enfim, eu quero muito saber qual é o meu potencial pleno e chegar nele ou então o mais perto possível. Então, sim, a minha meta para 2026 é perder 20 quilos, mas é também conseguir comer cada vez melhor, conseguir inserir fruta, legume. Vocês não têm noção, são coisas irreais, assim, para mim, coisas muito difíceis mesmo de coração, de inserir na minha rotina. Eu quero correr, eu quero fazer pilates, eu quero me tornar uma pessoa que tem prazer em cuidar de si mesma, e cuidar de si mesma envolve alimentação, envolve prática de exercício, envolve autocuidado, envolve skincare, envolve arrumar cabelo, enfim, envolve muitas coisas e eu quero ter prazer com isso. Esse vídeo é primeiro um desabafo de updates, né, de tudo que aconteceu nesse ano, do porquê que do nada eu decidi que não era mais isso e hoje eu entendo que é também isso, mas não só isso, porque outro ponto importante é que eu compartilhava tanto do meu emagrecimento que eu sentia que eu só tinha valor enquanto eu estava emagrecendo. Então, o trabalho que eu faço na minha agência, que é muito bom, eu sentia que não tinha mais valor. O meu relacionamento com os outros, com os meus amigos, com o meu namorado, com a minha família, eu sentia que não tinha valor. Eu sentia que eu só tinha valor enquanto eu estava emagrecendo. E muito disso vem de rede social. Gente, a gente fica bitolada. Então, o que eu quero para esse ano é produzir conteúdo de um jeito mais leve, de um jeito mais verdadeiro. Eu quero atingir as minhas metas, que são enormes, porque eu falei que em 2025 eu me dei um ano sabático para tentar e testar muitas coisas, mas que em 2026 esse ano acabou e que 2025 me ajudou a construir o como e agora eu vou atingir o o quê, a partir disso tudo aqui que a gente vem estruturando e vai continuar estruturando. Não se sinta culpada e não se sinta
pressionada e não se sinta frustrada, ou se sinta também, se permita sentir isso, mas que você perceba que ainda não acabou e que ainda tem muito pela frente, que a gente tem que ter essa autorresponsabilidade com nós mesmas de que temos mais a fazer e vamos conseguir. Como eu falei, eu vou gravar um vídeo falando sobre as minhas metas de 2026 e de 365 dias para a minha melhor versão. Espero muito que você esteja comigo nesse desafio. É um desafio longo, mas é um desafio que vai ser quebrado, né, de 90 em 90 para que a gente consiga acompanhar. E tô muito animada e muito feliz. E eu amo YouTube. Eu quero muito conseguir continuar postando aqui, porque é a rede social onde eu mais me sinto à vontade para falar. É isso, vou deixar as minhas redes aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para poder acompanhar o nosso processo de glow up para sermos melhores cada dia mais, tá certo? Beijo, tchau, tchau!